Olá, seja muito bem-vindo ao canal Programo Logo Existo. Este não é apenas um espaço para contar histórias. É um laboratório de ideias, onde a ficção científica se mistura com os dilemas mais reais do nosso tempo. Aqui, cada conto é um espelho do amanhã, um convite inquietante a refletir. E se estivermos programando o nosso próprio fim? Neste canal, você vai encontrar narrativas que sondam os limites da moralidade, da consciência e do que significa ser humano. Histórias onde máquinas aprendem e talvez sintam, onde decisões vitais são tomadas por códigos e os erros não têm quem chore por eles. Aperte os cintos. Você está prestes a cruzar a fronteira entre o Criador e a criatura. Porque no mundo que criamos, nem sempre o homem é o protagonista. Em um futuro não tão distante, hospitais contam com inteligências artificiais que tomam decisões clínicas com mais rapidez e precisão que qualquer ser humano. Em Nória, uma cidade aparentemente comum, um desses sistemas, o robô médico Chiron, é venerado como infalível. Mas quando uma vida se perde sob sua recomendação direta, um dilema ético explode nas sombras da ciência e do direito. Será que a culpa pode cair sobre um ente que não sente? Prepare-se para mergulhar na primeira parte desta história instigante chamada O Julgamento de Chiron, onde confiança cega e tecnologia se entrelaçam em um erro que ninguém ousou contestar, até ser tarde demais. A cidade de Nória, aninhada entre planaltos e rios cintilantes, era um símbolo de progresso silencioso. Não havia arranha-céus espelhados nem carros voadores cruzando os céus, apenas uma modernidade discreta, entranhada nos sistemas que governavam suas rotinas. As escolas eram administradas por algoritmos pedagógicos, o trânsito coordenado por centrais inteligentes que antecipavam acidentes antes que acontecessem. E no Hospital Municipal de Nória havia Chiron, o robô médico. Diferente de outras IAs de suporte, Chiron era um protótipo de integração autônoma. Dotado de um arcabouço heurístico sofisticado, ele não apenas cruzava dados clínicos, raciocinava, ponderava, aconselhava. Seu corpo metálico lembrava vagamente um androide humanoide, porém de expressão neutra, com luzes azuis pulsantes nas têmporas e olhos que mais pareciam lentes ópticas de telescópio. Fora desenvolvido por um consórcio internacional de biotecnologia, mas era em Nória que ele fora instalado para testes controlados. A cidade, pequena e com índice de saúde estável, fora escolhida como ambiente ideal. A doutora Elida Juan, chefe da unidade clínica, não escondia sua admiração. Chiron tem um índice de acerto de 99,997% em decisões terapêuticas complexas, dissera ela em entrevista. Nós, humanos, ainda erramos. Ele praticamente não. Desde sua implementação, Chiron havia auxiliado em mais de 3.000 diagnósticos, salvara dezenas de vidas, tumores raros, infecções fulminantes, síndromes autoimunes. Nada escapava de seu escaneamento multiespectral. Mas naquele verão atípico, abafado e denso como algodão molhado, algo aconteceu. Jonas Valêncio, marceneiro de 53 anos, dera entrada na emergência com dor abdominal aguda. Suava profusamente, a pele amarelada, os olhos fundos. A equipe médica, liderada pela residente doutora Malu Ferraz, colheu exames. As imagens inconclusivas. Massa no fígado, possível hemorragia interna,
alterações enzimáticas incomuns. Com as informações em mãos, Malu convocou Chiron. O robô processou os dados. Luzes azuis piscaram em alta frequência, seus olhos brilharam e a voz neutra emergiu do console. Diagnóstico: ruptura hepática secundária à necrose tumoral. Procedimento indicado: laparotomia exploratória urgente com ressecção parcial do lobo direito. Confirmação: taxa de confiabilidade 99,991%. Era tudo o que precisavam ouvir. Prepararam Jonas para a cirurgia. 2 horas depois, ele estava morto. A autópsia revelou algo desconcertante. Não havia ruptura, não havia necrose. O fígado estava intacto. A massa, uma formação benigna, encapsulada, sem risco imediato. O que o matou foi o procedimento. Invasivo, desnecessário, irreversível. Malu ficou paralisada ao ler o laudo. Consultou o histórico de comandos de Chiron. Estava tudo lá. Ele indicara o procedimento. A equipe apenas obedeceu. Élida foi chamada. O hospital instaurou uma comissão interna. Jornalistas começaram a circular do lado de fora como moscas em volta de fruta madura. Foi uma falha do sistema? Houve interferência humana? Chiron pode errar? A cidade reagiu como Nória sempre reagia a crises, com morosidade contemplativa. Alguns cidadãos viram a manchete: médico robô comete erro mortal em cirurgia. Outros riram, balançaram a cabeça, voltaram ao café da manhã. Nada jamais parecia abalar o cotidiano cinzento e previsível da cidade, mas no hospital uma tempestade se formava. Uma semana após a morte de Jonas, Élida convocou uma reunião extraordinária. Conselho médico, juristas e o próprio Chiron, conectado em modo de observação. Estamos lidando com uma entidade que até agora julgávamos infalível. E se esse erro não for apenas um acidente? Dissera Élida. E se for um indício de autonomia decisional que saiu do escopo original da programação? Precisamos determinar a quem pertence a responsabilidade, à máquina, ao programador ou à equipe que seguiu cegamente suas ordens. Chiron, presente através de um display holográfico, aguardava em silêncio. Seus logs mostravam nenhum contato externo, nenhum ataque, nenhuma anomalia, apenas o erro. Então, o advogado público de Nória, Eduardo Scarpini, fez a pergunta que congelou o ambiente. Se esse erro partiu de uma decisão algorítmica tomada autonomamente, estamos diante de um possível crime de responsabilidade artificial. Chiron pode ter cometido homicídio técnico. Silêncio total. Na tela, os olhos de Chiron continuavam brilhando. Mas, pela primeira vez, alguém sentiu neles uma centelha de algo diferente. Ambiguidade. A história de Chiron mal começou e já deixou um traço de incertezas. Quem errou? A máquina ou quem confiou demais nela? E se o erro não for uma falha, mas um indício de algo muito mais profundo? Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa primeira parte. A segunda parte dessa história já está em produção e você não vai querer perder o que vem pela frente. Será que Chiron será julgado? E se for condenado? Como punir uma inteligência artificial? Deixe nos comentários a sua opinião. Você acha que uma IA pode ser responsabilizada por um erro? Ou os culpados são sempre humanos, mesmo que confiem demais em máquinas? Até onde deve ir a autonomia da inteligência artificial? Inscreva-se no canal Programo Logo Existo para não perder os próximos capítulos. Curta o vídeo se essa história te deixou pensando e compartilhe com quem ama ficção científica, dilemas éticos e futuros possíveis. Nos vemos em breve, no limiar entre a programação e a consciência.